Olá, boa noite. Eu sou Viviane Novaes e começa agora o Jornal da Justiça desta segunda-feira, 12 de fevereiro. Supremo Tribunal Federal suspende a realização de novo júri de réus pela tragédia da Boate Kiss. Decisão do ministro Dias Toffoli levou em consideração a possibilidade da corte restabelecer a condenação imposta no primeiro julgamento. Este é um dos destaques de hoje e você acompanha também nesta edição. Ministério Público e Polícia Civil interditam um camarote na Marquês de Sapucaí que armazenava as comidas dos convidados dentro de um banheiro. Está pulando o carnaval? Então, olho no telefone. Polícia alerta que furto de celular é um dos crimes mais comuns nos dias de folia. E ainda, a campanha de conscientização e enfrentamento ao trabalho infantil no Brasil. O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu o novo júri do caso da Boate Kiss, marcado para este mês. A decisão leva em consideração a possibilidade da corte restabelecer a condenação do primeiro julgamento. Mais informações com o repórter Pablo Lemos. O relator do caso da Boate Kiss, ministro Dias Toffoli, considerou que um novo júri que estava marcado para o dia 26 de fevereiro poderia causar tumulto processual. Toffoli verificou ainda que, como o recurso contra a decisão que anulou o primeiro júri já teve a remessa autorizada no Supremo, existe a possibilidade de posterior decisão do tribunal restabelecer a sentença condenatória imposta no primeiro julgamento. Na decisão, o relator destacou que, com essas pendências, esse cenário autoriza concluir pela possibilidade de virem a ser proferidas decisões em sentidos diametralmente opostos, tornando o processo ainda mais demorado, traumático e oneroso em razão de eventuais incidentes. O ministro acrescentou que trata-se de processo de alta complexidade, decorrente do emblemático caso da Boate Kiss, que implicou na morte de 242 mortos e 636 sobreviventes, cujo desdobramento, por si só, traz lembranças e sentimentos ruins à memória dos familiares e das vítimas sobreviventes. A decisão de Toffoli atendeu ao anseio das famílias das vítimas do incêndio, que completou 11 anos mês passado. Por meio do Ministério Público do Rio Grande do Sul, a Associação das Vítimas da Tragédia de Santa Maria, que representa 3.500 familiares, argumentou que nos últimos meses mais sobreviventes morreram, além de pais e mães que também se foram em decorrência de doenças que podem ser relacionadas à perda dos filhos. O ministro acrescentou que, dessa forma, busca-se evitar que os envolvidos, familiares, vítimas sobreviventes, amigos e outros, sejam submetidos novamente a atos processuais que, inevitavelmente, trarão à lembrança situações emocionais bastante traumáticas. Com a decisão de Toffoli, o processo fica suspenso até que o Supremo julgue os recursos extraordinários apresentados pelo Ministério Público. Depois de denúncias, o Ministério Público do Rio de Janeiro e a Polícia Civil interditaram a cozinha de um camarote na Marquês de Sapucaí na noite desse domingo. A comida, veja só, estava armazenada dentro de um banheiro. O responsável pelo espaço, a responsável foi presa em flagrante. A repórter Evne Araújo tem as informações. O valor mais barato de um ingresso para o camarote Lounge Sapucaí custava R$ 2.800. Os alimentos servidos aos convidados estavam sendo preparados no sanitário masculino do setor 12, junto a objetos como meias e mochilas. Segundo a vigilância sanitária, o local também não tinha refrigerador para o armazenamento adequado dos produtos. Cerca de 500 quilos de comida encontradas no camarote foram descartadas pela equipe de fiscalização. De acordo com o Rio Carnaval, organizadora dos desfiles, o espaço não tinha autorização da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro para instalar uma cozinha. A responsável pelo Lounge Sapucaí e a dona do buffet foram presas em flagrante por crimes contra as relações de consumo. E atenção, foliões, a polícia alerta que o furto de celulares lidera as ocorrências neste carnaval. Acompanhe na reportagem que eu preparei mais cedo. Tá na hora de relaxar, tomar uma bebidinha, se divertir com os amigos.
E ninguém desgruda do celular. Uma foto aqui, uma olhadinha nas redes sociais. Cada um tem um jeito de guardar o aparelho. Tem que trazer a pochete para deixar aqui guardadinho e evitar qualquer problema, ó. Pronto. Agora fica mais seguro. Assim, entre o short, mas bem para baixo. Esse é o meu melhor lugar. Infelizmente, eu tô com pouca roupa para guardar em outro lugar. Na pochete sempre, gente. Não tem como. Guardadinho aqui, ó. Você acha que tá seguro aí? Eu acho. Fechou aqui e acabou. Não passa a mão. Mas e se for um ladrão aí mais habilidoso, abre o fecho? Aí tem que estar sempre andando com um grupinho, ó. Não pode separar. Os momentos de descontração e alegria também costumam ser de distração. E os foliões podem ser uma isca fácil para os ladrões, sobretudo assim, com muita gente reunida. No meio da multidão, os criminosos costumam agir em grupo, de forma articulada, como conta o delegado Lúcio Valente. Geralmente se aproveitam da aglomeração, ou eles causam uma confusão, simulam uma briga, um empurra-empurra, e coloca ali a vítima naquele meio, naquela situação. E com isso eles conseguem subtrair de uma forma ágil, subtrair o celular e repassar rapidamente para os comparsas, de modo que em poucos segundos esse celular já se afastou da vítima e a vítima não consegue identificar aqueles criminosos. Segundo a Polícia Civil, o furto ou roubo de celular é um dos crimes mais comuns durante o Carnaval. No estado de São Paulo, a Segurança Pública registrou quase 3.500 ocorrências no ano passado. Quando isso acontecer, as primeiras providências da vítima devem ser o bloqueio da linha com a operadora e a comunicação com os bancos. É preciso também fazer o boletim de ocorrência na Polícia Civil. Pode ser na própria delegacia ou pela internet. No BO, não deixe de informar o e-mail, que é o número de identificação do aparelho. Só com ele a polícia poderá achar o dono se o aparelho for recuperado. E não se esqueça de apagar remotamente os dados que estão no celular. Para evitar a trabalheira, o aborrecimento e o prejuízo, o melhor mesmo é o que o estudante Gabriel Monteiro faz: deixar o celular em casa. Porque eu tenho certeza que eu vou ser roubado, porque deixa no bolso, o pessoal pega. É horrível, e sem contar que tem assalto anunciado, Fica aí a dica. E neste Carnaval, a Justiça, o Ministério Público e a Organização Internacional do Trabalho fazem uma campanha nacional para informar e conscientizar a população sobre os direitos dos mais jovens. Segundo o IBGE, 1.900.000 crianças e adolescentes trabalham no Brasil. Segundo a legislação, jovens entre 16 e 18 anos só podem trabalhar se não ficarem expostos a trabalho noturno, perigoso, insalubre ou com algum prejuízo à formação moral e psíquica. A reportagem é de Daniel Vasques. O trabalho infantil é uma grave violação a direitos humanos, uma vez que impede uma infância e uma adolescência plena. Na maioria das vezes, esses jovens perdem o direito a lazer, à cultura, à saúde, à educação, à formação profissional e à convivência familiar e comunitária. No Brasil, o trabalho é proibido para pessoas com menos de 16 anos e só é permitido após os 14 anos na condição de aprendiz, uma modalidade protegida que agrega renda, qualificação profissional e escolarização. Os dados oficiais mais recentes, divulgados pelo IBGE, indicam um aumento de 7% nos casos de trabalho infantil. São 1.900.000 crianças e adolescentes nessa condição. Desse total, 756.000 jovens estão em atividades consideradas como as piores formas de trabalho infantil, pelos riscos e consequências à saúde. Segundo o estudo da Fundação Oswaldo Cruz, todos os anos o Brasil registra 2.500 acidentes de trabalho envolvendo menores de 18 anos de idade. São 47 mortes por ano. Com o slogan "Trabalho infantil não desfila no Carnaval", a campanha visa exatamente alertar a população sobre esse problema. Ela é uma ação conjunta da Justiça do Trabalho, da Organização Internacional do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho e da Rio Tour, a empresa de turismo do município do Rio de Janeiro. O coordenador nacional do Programa de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem da Justiça do Trabalho, o ministro Evandro Valadão,
afirmou que no Brasil as desigualdades deixam um legado degradante para milhões de crianças e adolescentes e que isso se agravou com a pandemia da Covid-19. Ele lembrou que a sociedade tem um papel fundamental no compromisso firmado pelo Brasil de erradicar o trabalho na infância, daí a importância da campanha. Por isso, ao presenciar uma situação de trabalho infantil, denuncie. A forma mais rápida é pelo Disque 100 do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. E a seguir, TST rejeita recurso da Petrobras contra a decisão que invalidou a redução de 25% do salário dos empregados em Minas Gerais durante a pandemia. Nós voltamos já. Por unanimidade, a terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho rejeitou o exame de um recurso da Petrobras contra a decisão que invalidou a redução de 25% do salário dos empregados em Minas Gerais durante a pandemia de Covid-19. Segundo o colegiado, a medida foi implantada sem nenhum acordo individual ou coletivo, como previa a legislação que autorizava a redução emergencial. O relator do agravo no TST, ministro Maurício Godinho Delgado, explicou que no contexto da pandemia surgiu uma excepcional hipótese de redução salarial, independentemente da participação sindical. Nesse sentido, uma medida provisória autorizava expressamente a redução proporcional da jornada e dos salários ou a suspensão temporária do contrato de trabalho por ajuste entre as partes, sem negociação coletiva trabalhista, regra que foi convalidada pelo Supremo Tribunal Federal. Mas, neste caso, a Petrobras implementou a medida de forma unilateral, o que, segundo a Corte, configurou ilegalidade da conduta patronal. A terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho invalidou norma coletiva que reduziu o percentual do adicional de periculosidade a ser pago aos instaladores de linhas telefônicas da Telemon, em Minas Gerais. Quem traz os detalhes dessa história é o repórter Rafael Oliveira. Na ação, o instalador disse que trabalhava junto à fiação aérea de alta tensão e, por isso, teria direito ao adicional de 30% por todo o período contratual. Segundo ele, a parcela foi paga durante a maior parte do contrato em percentuais entre 10% e 20% do salário fixo, com base nas normas coletivas. Em primeiro e segundo grau, o pedido foi julgado procedente, uma vez que a perícia oficial havia constatado que ele, de fato, estava habitualmente exposto a risco acentuado de contato com a rede elétrica. No recurso ao Tribunal Superior do Trabalho, a Telemonte sustentou a regularidade dos pagamentos e a legalidade das normas coletivas que reduziam o percentual do adicional. Mas, segundo o relator, ministro Maurício Godinho Delgado, o princípio da adequação setorial negociada afasta as normas coletivas que impliquem conflito com direitos absolutamente indisponíveis. Ainda segundo o ministro, os direitos indisponíveis são um patamar civilizatório mínimo que a sociedade democrática não admite ver reduzidos, sob pena de afronta à dignidade da pessoa humana e à valorização do trabalho. Por se tratar de medida de saúde e segurança do trabalho, garantido por norma de ordem pública, o adicional de periculosidade se enquadra nessa definição. Assim, a terceira turma do TST invalidou norma coletiva que reduzia o percentual do adicional de periculosidade do profissional. A decisão foi unânime. E agora vamos ver uma decisão da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça envolvendo um médico que foi condenado a indenizar uma paciente. Repórter Marina Campos. Devido à divisão de responsabilidades definida em instrumento de distrato, o colegiado negou o recurso interposto por um médico que, após pagar integralmente indenização à paciente por dano sofrido durante cirurgia, buscava ser ressarcido da metade do valor por meio de ação de regresso ajuizada contra o antigo sócio.
De acordo com o processo, os 2 médicos foram condenados solidariamente a ressarcir os danos causados à paciente em cirurgia na qual eles atuaram. Na fase de execução da sentença, o recorrente propôs ação de regresso contra o outro médico. O juízo de primeiro grau negou o pedido sob a alegação de que o distrato estabelecido entre autor e réu visava exatamente separar obrigações e direitos que os sócios tivessem compartilhado no período em que atuaram juntos. Ao manter a sentença, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul reformou que a vítima era paciente do recorrente. Em recurso especial ao STJ, o médico argumentou que o distrato não poderia ser utilizado para alterar a relação de responsabilidade solidária definida na sentença. Segundo o relator, ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, o devedor que pagar dívida comum por inteiro tem o direito de exigir dos demais codevedores a sua cota à parte, conforme previsto no Código Civil. Ao negar o pedido do médico, a terceira turma entendeu que o distrato previa que cada médico assumisse responsabilidade civil, criminal, técnica e ética pelos seus atos e pacientes. E, no caso, a paciente estava sob os cuidados do recorrente, tendo o antigo sócio, também médico, apenas prestado auxílio na cirurgia. Os Ministérios Públicos Federal e do Estado da Paraíba enviaram uma recomendação à Secretaria Municipal de Saúde de João Pessoa, pedindo que o governo assuma a regulação dos procedimentos oncológicos na região. Márcio Fontinelli tem as informações. A iniciativa surgiu depois que a investigação feita pelos Ministérios Públicos Federal e da Paraíba, junto com outras entidades, encontrou uma série de irregularidades no tratamento de pacientes com câncer no Hospital Napoleão Laureano, administrado por uma fundação de mesmo nome. A falta de atendimento e a demora nos procedimentos médicos para tratar a doença foram alguns dos problemas encontrados. Por isso, o procurador da República e o promotor responsáveis pela recomendação pediram à Secretaria Municipal de Saúde de João Pessoa, na Paraíba, que o governo assuma a regulamentação dos procedimentos oncológicos na região. Caso nada seja feito, os Ministérios Públicos Federal e do Estado devem entrar com ação judicial. E o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul assinou portarias para aplicação de parte dos recursos repassados pelo Poder Judiciário ao Executivo. Repórter Paola Marcon. Em dezembro do ano passado, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul realizou o repasse de mais de 154 milhões de reais para beneficiar os hospitais gaúchos que atendem pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Durante a cerimônia que oficializou a aplicação dos recursos, a secretária estadual da Saúde, Arita Bergman, anunciou a implementação imediata de 3 programas: escoliose pediátrica, ambulatório especializado no tratamento de feridas crônicas e ou complexas e a reabilitação auditiva. Hospitais e instituições de diversos municípios receberam um auxílio para esses fins, totalizando 33 milhões de reais. A desembargadora Iris Helena Medeiros Nogueira destacou o papel do Judiciário Solidário no enfrentamento dos problemas do Estado. Em sua manifestação, o governador Eduardo Leite agradeceu ao Poder Judiciário pelo repasse de recursos do orçamento próprio para viabilizar a elaboração do projeto em colaboração com a Secretaria da Saúde. E no próximo bloco a gente mostra os frutos de um projeto do Judiciário Mineiro na promoção de jovens aprendizes. Nós voltamos em instantes. O presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Bahia visitou as obras da nova sede regional no Complexo 2 de Julho, em Salvador. Ela vai concentrar toda a estrutura no mesmo local. Repórter Carolina Vasco. Aos poucos, o projeto da nova sede do TRT da Bahia se torna realidade. E cada vez mais próximo. É o que foi constatado na visita realizada pela presidência do regional ao Complexo 2 de Julho, na Avenida Paralela, em Salvador. Trouxemos alguns desembargadores, desembargadoras e a representante da OAB para conhecer as novas instalações. Enfim, e o que vimos nos deixou muito satisfeito. A obra está andando
dentro do cronograma, esperamos ainda poder adiantá-la, avançar além do cronograma. Nesse espaço estarão abrigadas todas as unidades administrativas e judiciárias do sistema da Justiça do Trabalho. Então, o acesso, a mobilidade, seja para a sociedade, seja para a advocacia, seja para o judiciário, sem dúvida, é de uma importância, de um significado muito grande. O Complexo Empresarial 2 de Julho conta com 2 torres de 19 andares e também dispõe de um auditório para aproximadamente 350 pessoas. A Torre 1, onde estarão as 39 varas do trabalho de Salvador, já está com as divisórias instaladas. Também já começou a ampliação no térreo do empreendimento. É o que explica a diretora da Coordenadoria de Manutenções e Projetos do TRT5, Ana Guimarães. E a intenção é agora, já no Carnaval, começar a instalação de divisórias na Torre 2, que é onde ficará a sede administrativa, da área administrativa, e os gabinetes da segunda instância. A primeira torre vai ser entregue um pouco antes da segunda torre, mas existe toda uma infraestrutura aqui no térreo, em garagens, infraestrutura de elétrica, de instalações elétricas, instalações lógicas, que só vão terminar junto com a Torre 2 no final. A previsão é em janeiro de 2025. Isso representará uma grande economia de recursos, porque concentraremos toda a nossa estrutura em um só lugar. E com tudo que isto representa de economia para os cofres públicos. Além disso, a sociedade que nos demanda terá um lugar com mais conforto, com mais acessibilidade. Em Minas Gerais, uma parceria entre o Tribunal de Justiça e uma entidade filantrópica garante oportunidades de trabalho a jovens em situação de vulnerabilidade social. A reportagem é de Cid Marcos. Boa tarde, gente. Licença. Vamos pegar o café. E assim, com simpatia, o cafezinho chega à mesa em todos os setores da sede do TJMG em Belo Horizonte. Licença, gente. Boa tarde. Café. As garrafas vêm em carrinhos conduzidos pelos jovens da Aspron. É difícil andar pelos corredores aqui do tribunal e não encontrar um adolescente ocupado com alguma tarefa. Na verdade, é assim aqui na capital e nas comarcas do interior de Minas. Atualmente, o TJMG conta com quase 260 jovens ativos em Belo Horizonte e na região metropolitana, além de 180 no interior do estado. Hoje, a Aspron é uma parceira do tribunal há mais de 25 anos, né? Eu entrei, já existia essa parceria, onde a gente tem jovens que ainda estudando buscam experiência profissional. Para fazer o cadastro, o interessado precisa entrar no link da entidade, aspron.org.br, e seguir o passo a passo. A inscrição é gratuita. Aqui nós temos um público específico, a idade é 15 anos e 6 meses a 16 anos e 3 meses incompleto, e também nós temos de 18 a 19 anos e 11 meses para poder realizar o cadastro. Lá, então, tem o link, né, da inscrição. E a nossa convocação, ela ocorre diante das demandas dos nossos parceiros, seja os órgãos públicos e as empresas privadas. E ele participa, né, se ele for convocado, de um processo na nossa instituição, que é um processo do público da assistência social. Então, a gente realiza uma análise da realidade socioeconômica e cultural com o assistente social, onde esse jovem vai apresentar a realidade da família dele para a nossa assistente social, para a gente ver se atende os critérios de vulnerabilidade. O jovem aprovado faz um curso de capacitação inicial de noções de auxiliar administrativo. A capacitação é integral, com diversos cursos. Tem cursos de informática, curso de excelência ao atendimento, curso de comunicação, oral, escrita, questões básicas e administrativas também, arquivo, protocolo. A turma sabe que a chance é única. A gente aprende muito sobre como a gente tem que agir na empresa, sobre coisas que a gente pode e não pode fazer. A gente aprende também, tipo, se a gente sair da Aspron, como que uma empresa pode tratar a gente, como que ela não pode, essas coisas. Eu sinto que é um trabalho muito gratificante, porque a gente consegue inserir, né, a ideia da Aspron é inserir esses jovens no mercado de trabalho e ampliar as possibilidades deles. Então, assim, quando eu vejo eles avançando, para mim é uma alegria muito grande. É a proposta de dar um futuro aos jovens. O Tribunal de Justiça é um grande parceiro, antigo parceiro da Aspron. Eles têm uma convivência com os magistrados, com os funcionários. O ambiente do fórum e do tribunal realmente são saudáveis, são bons e educados, enfim.
Isto tudo incentiva esta participação no dia a dia, incentiva os jovens e esses adolescentes acolhidos pela ASPROM, fazendo os cursos, eles se inspiram e aí o que acontece? Muitos deles ou vão fazer direito ou seguem, inclusive já temos uma juíza do trabalho, ex-adolescente da ASPROM, e, além do mais, tem a carreira administrativa. É aí que se encaixa o Eric. Este ano, o jovem aprendiz vai cursar Direito. Eu espero crescer ainda mais. Se Deus quiser, né? Conseguir um cargo melhor. A ASPROM simplesmente me transformou totalmente. A ASPROM me ensinou a ser uma pessoa da sociedade. A ASPROM me caracterizou um ser humano, um cidadão de bem. Ela me deu oportunidades, abriu portas para mim, fez eu conhecer, fez eu experimentar coisas, fez eu vivenciar coisas que eu nunca imaginei ter vivenciado. Eu nunca esperaria que eu trabalharia no Tribunal de Justiça algum dia. E o Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigada pela companhia, uma ótima noite para você e até amanhã.